Valeu, aquele abraço para todos vocês. Estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Às vésperas de Bahia e Atlético Mineiro e Bahia, porque o jogo é lá. Um jogo difícil. Em primeira divisão, é redundância falar de jogo difícil. Bahia vem de um bom resultado e contra Mineiros, o América de Minas. Não é isso mesmo, Diego? É isso aí. É mais um jogo complicado, dessa vez um jogo contra um adversário mais qualificado, mas sempre, como você disse, jogos difíceis na Série A. E lembrando a todo mundo aí, o pessoal que já começou a se inscrever, já começou a curtir os nossos vídeos, que sigam fazendo isso, se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem para dar aquela força, porque de agora em diante é seguir crescendo e trazendo mais conteúdo, mais informação e mais análise para vocês. Perfeito. Temos abraços daqui a pouco para alguns amigos nossos. Diego está com a nossa agenda social ali aberta. É verdade. O negócio é o seguinte, Bahia meteu 3-1 no América de Minas e, de fato, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. E a imprensa da nossa terra, nossa querida Bahia, ressaltou muito isso. Ganhou do lanterna. Mas acontece que o lanterna da primeira divisão está à frente dos melhores que estão na segunda. Então, ainda é tempo de se conferir isso. E, justamente agora, no meio da semana, esse lanterna da primeira divisão despachou o time do Bragantino, que vem muito bem na primeira divisão. Esta parte de disputa de pênaltis e uma competição em que as equipes estão num torneio continental. Bom, o negócio é o seguinte, é indiscutível que quem joga contra o América de Minas tem que ficar de olho em Hulk. Não é... O Atlético de Minas. Você falou do América, do nosso rival na rodada passada. Obrigadão, Diego. É um improviso mesmo, é ao vivo, tem dessa. Quem enfrenta o Atlético de Minas, o Galo Mineiro, tem que ficar de olho em Hulk. Tem que ter uma marcação especial. Agora, não pode botar um jogador mais leve para combater o Hulk. Vamos ver qual é o esquema que o treinador do Bahia vai preparar para essa competição. Lembrando que eu falei do América de Minas e só para não perder o embalo, a disputa foi nas quartas de final e uma partida mais complicada foi no 3-3, todo esse tempo, coisa do tempo normal. Falemos do Bahia e falemos do Galo agora. Eu não sei qual é o meio de campo que o treinador do Bahia vai preparar para esse jogo. Não tenho ideia, Diego, de você. Eu tenho uma suposição. Acredito que, considerando o jogo fora de casa e o adversário mais qualificado que nós vamos enfrentar, talvez ele retorne com a Acevedo abrindo mão dos 3 atacantes. É um palpite que a gente pode ter assim no horizonte. Nesse caso, o meio de campo poderia ser arrumado com Rezende, Acevedo, Tassiano e Cauli. E aí na frente eu não sei quem ele sacaria, se seria Ratão, se seria Everaldo, se seria o próprio Ademir. Mas não acho impossível que haja essa mudança, né? Acho até que tem alguma lógica, né? Reforçar o meio campo, reforçar a marcação contra um adversário mais qualificado, né? Porque quando a gente pensava no jogo contra o América, a gente pensava, não, nesse jogo o empate é um desastre, né? Quando a gente pensa no jogo contra o Atlético, a gente pensa o empate não é tão mau resultado assim, né? O empate assim não é um resultado de se jogar fora. Então eu acho possível que ele faça uma reorganização do time para que caiba mais um jogador ali no meio de campo e abra mão do maior ímpeto ofensivo que ele usou e que acabou dando certo contra o América Mineiro, que era um jogo que precisávamos vencer e vencemos. Isso, vamos no ping-pong aqui. Marcos Felipe é unanimidade, é Marcos Felipe do gol. Sim. Gilberto também. Sim. Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido, acho que ele não vai mudar nada aí. Também acho. Aí tem a opção de Gabriel Xavier, né, que vinha muito bem, foi sacado do time. Mas Vitor Hugo também deu conta do recado. Imagino que ele vai dar uma continuidade a Vitor Hugo. Eu acho que, por exemplo, pelo porte físico, ele pode até arriscar Raul Gustavo. Quem sabe armando de novo 3 zagueiros. Por conta do físico do Hulk. E ele pode pensar nisso. Então, só dando uma sacada. Raul Gustavo entrou bem contra o São Paulo, né? Um detalhe interessante, mas jogando como volante. Essa foi a opção curiosa. Mas assim, não sei, ele pode realmente... Eu acho que ele vai reforçar o sistema defensivo. Como ele vai fazer isso, eu pensei mais em reforçar o meio campo, mas
Ele já usou 3 zagueiros muitas vezes, né? Não sei se ele optaria por isso nessa partida. Bom, eu acho que ele vai de Nico, o Acevedo, o Nicolas Acevedo, Rezende, Tassiano e Cauli, Ademir, Everaldo ou Ratão. Eu acho que ele não vai mexer tanto, não é brincadeira esse jogo e não pode se mexer tanto no time. Eu faria isso. Então, diante desse quadro, talvez, tirando um deles, Rafael, Ratão ou Everaldo, eu arrisco esse time. É o que eu penso também. É o que eu penso, como eu disse, acredito que ele vai fazer algum tipo de adaptação. Mas assim, também não é absurdo que ele repita o time, né? Talvez trocando uma peça ali no meio de campo, não sei, trocando, por exemplo, tá sendo que não tem rendido tão bem por Acevedo e fazer Rezende, Acevedo, Cauli, já é uma outra possibilidade, sem mexer no esquema tático, mas eu acho mais provável realmente que ele faça isso, que ele mude o esquema para reforçar um pouquinho mais o setor de meio campo e abra mão de um dos 3 atacantes, mas aí só a gente vendo o que é que o português vai, o que é que Renato Paiva vai decidir. Pois bem, o que a gente confere também é que Gabriel Xavier também veio muito bem no time. Esse jogo é o que eu digo. Eu sou contra tantas mexidas no time como o Renato Paiva faz. Mas mexidas pontuais, táticas principalmente, podem ser fundamentais para esse jogo tão difícil. Lembrando que o jogo é 11 da manhã, neste domingo, em Belo Horizonte. Gabriel Xavier pode ter chance, sem dúvida alguma. É isso aí. E Léo Cittadini, que é a contratação que tem boas perspectivas, visivelmente ainda será um jogador a princípio para segundo tempo, né, Diego? Acredito que sim. Ele entrou com uma atuação discreta no último jogo, né? Recebeu até um cartão amarelo no lance que ele chegou atrasado. Mas, assim, é lógico, ele jogou pouquíssimos minutos, então em algum momento eu acredito que o Léo Cittadini vai ter um espaço maior no time. Mas não acredito que já seja esse pelo tamanho do jogo, pela importância do jogo, né? Que tende a ser um jogo muito complicado, então acho pouco provável que ele seja como titular. Mas ser usado ao longo do jogo, acho algo que deve acontecer cada vez mais. Lembrando que após esse jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, nesse domingo, o Bahia tem 2 domingos de jogos. No domingo pós-Atlético Mineiro, justamente enfrenta o Bragantino. Pois é, às 4 da tarde, no dia 20. No dia 27, que é um domingo, 2 semanas após esse jogo com o Galo, enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro às 16 horas. O jogo com o Bragantino é aqui na Fonte Nova e o do Botafogo contra o Botafogo é no Rio de Janeiro. Foram 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Não tem moleza, né? Foram 2 jogos que o Bahia perdeu no primeiro turno, né? O Bahia estreou com 2 derrotas, né? Em sequência. Bem lembrado. Perdeu de 2-1. Mal lembrando. Sim. Bem lembrado e mal lembrando. É verdade. Perdeu por 2-1 as 2 partidas no primeiro turno, né? Perdeu do Bragantino lá, do Red Bull Bragantino, e depois perdeu do Botafogo aqui na Fonte Nova. Agora faz os jogos trocados naturalmente no retorno, mas acredito que com a perspectiva de ter resultados melhores, porque senão volta a se complicar de uma maneira decisiva no campeonato, coisa que não queremos e não imaginamos que vai acontecer. Uma coisa que a gente tem como animação para o estilo de jogo do Bahia, agora sim, com 12 laterais de melhor porte, de qualidade, é aquela jogada esperta do Cândido. É uma jogada do Camilo Cândido que é muito interessante. Ele aparece mais ou menos entre a lateral de campo e o bico da grande área, ou a lateral da grande área, e faz um cruzamento rasante, que é um cruzamento interessante. Os antigos, os mais típicos baianos, diziam assim, a meio parno do chão, como os antigos chamavam. Então, aquele cruzamento é difícil para o zagueiro, porque o cruzamento alto ele vai de cabeça. E esse cruzamento que vem, como diziam os mais antigos, a meio palmo, ou ali a altura da cintura, é difícil para o back. E aquele cruzamento com a força, com direcionamento, é sempre uma chance maior para o atacante. Essa é uma jogada que deu certo. Você mesmo chamou a atenção. É uma bola quase perdida contra o América de Minas.
ele conseguiu segurar, deu aquela jogadinha, e chegou o gol do Bahia. Então, é uma jogada interessante que a gente pode vislumbrar, né, Diego? Numa É, partida difícil como essa, um lance como esse pode ser decisivo. com certeza. No jogo, só para lembrar também, no jogo contra o São Lembra? Paulo, o Bahia fez uma boa jogada nesse mesmo estilo. Camilo Cândido entrou na reta final da partida, no contra-ataque do Bahia, ele fez um passe também rasteiro, muito bem feito para Rafael Ratão. E o goleiro do São Paulo teve que abandonar a área para sair, uma saída muito arrojada que ele conseguiu evitar. Mas também um lance semelhante de projeção, de passe rasteiro, né, buscando o meio da área, né? Não foi nem na área, nesse foi um pouco fora da área ainda, mas como o Camilo Cândido estava melhor posicionado contra o América Mineiro, ele conseguiu passar para Everaldo já dentro da área. Everaldo cumprimentou o goleiro para fazer 1-0 naquela ocasião. Lembrando que o Ademir, que veio do América de Minas, foi no caso do América de Minas para o Atlético, enfrentou o América de Minas no domingo passado e enfrenta o Atlético nesse domingo. Teve uma boa atuação. Sim. Teve uma boa atuação. Eu só acho, e observem bem, que ele tem que ter uma sintonia fina com o Gilberto, lateral direito. E o Gilberto tem bom arranque, é um jogador que tem habilidade, que tem técnica. O Gilberto, muitas vezes, toca para ele e corre no deslocamento. Eu chamei a atenção isso no nosso vídeo passado aqui pelo YouTube. E o Ademir nem sempre se liga nesse retorno. Ele mesmo prefere fazer uma jogada, ele tem uma jogada semelhante àquela que Jacaré costuma fazer, cortar para o lado e bater para o gol, que é muito válida, mas tem que ver também como é que está o contexto do lance. Numa bola dessa, ele volta para Gilberto, o próprio Gilberto manda para o gol, que já mostrou isso em outras partidas. Pode ser um lance interessante e o Ademir pode estar se firmando no time do Bahia, fazendo bons jogos contra os mineiros, hein, Índio? É verdade, e é uma questão tática interessante também, que Ademir, assim como o Rafael Ratão, joga de pé trocado, né? Eles jogaram pelas pontas, Ademir, que é canhoto, pelo lado direito, Rafael Ratão, que é destro, pelo lado esquerdo. Então há essa tendência de cortar para o meio para chutar. Mas a verdade é que eles, no momento que eles cortam para o meio, tem dois laterais que parecem, deram a entender já, que tem boa presença ofensiva, que se mostram opções válidas para se tentar o passe em vez de buscar a finalização, né? Muitas vezes. Então essa jogada pode sim dar certo, é algo que deve ser treinado, bem treinado, para que eles encontrem essa sintonia fina, que é um lance que tem tudo para render bons frutos, como já rendeu no jogo passado. Perfeito. Ainda tem aquela alternativa de, se Gilberto não estiver aguentando muito bem o tranco do jogo, chegou há pouco tempo do Bahia, é um jogador já mais veterano, botar Jacaré de lateral direito. Nada de Cicinho, viu? Nada de Cicinho, ô pai. Segure Cicinho, você gosta de Cicinho. Cicinho é uma contratação absolutamente contraditória, diria polêmica, para não entrar em outra adjetivação. Mas Cicinho no banco já é uma boa presença, deixa ele no banco. Se for o caso de substituir Gilberto, bota Jacaré, que o serviço pode ser melhor. Bom, você tem a classificação aí, não tem, Diego? Vamos compartilhar aqui a classificação. Vamos com a classificação, que é sempre bom trazer. Nós estamos fechando a nossa participação, mas é um elemento de ilustração, um elemento ilustrativo que soma bastante para o nosso público. Lembrando, 11 da manhã, fique ligado, se você tomar mais de uma, acorde mais cedo domingo, porque se for tomar café 11 da manhã, você perde boa parte do jogo. Fique ligado. Não Diego, não perde, estou dizendo um amigo que acompanha o nosso trabalho. É isso aí. Então, tá aí a classificação, né? A classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Lá na primeira página, infelizmente, isso ainda não nos pertence. Estamos ainda muito distantes disso. Espero que cheguemos perto disso em breve. Mas, por enquanto, ainda muito distantes, né? O Botafogo numa liderança absolutamente impressionante, né? Com uma folga imensa, uma gordura grande para queimar. Como? Surpreendendo, isso. Sim. Então, nós estamos aqui exatamente com a segunda página, que é a página onde o Bahia se encontra um ponto acima em termos de posição do Santos. O Bahia é 16º, 18 pontos ganhos. O Santos tem a mesma pontuação, mas perde nos critérios, é 17º. O Coritiba subiu bastante, mas ainda tem 14 pontos ganhos e é 18º. O Vasco da Gama também subiu,
mas ainda é 19º com 12 pontos ganhos. E o América de Minas, o tão falado lanterna que o Bahia meteu 3-1, ele está na 20ª posição apenas com 10 pontos ganhos. Lembrando que o América de Minas é uma equipe que surpreende com essa pontuação tão baixa. Eu achava que ele podia estar mais para cima, mas ainda bem que ele continue por aí. Se quiser, pode ficar por aí mesmo, que a gente não liga, não. Não tem problema. Ninguém vai reclamar, pelo menos aqui na Bahia, que ele fique aí. Quem sabe lá pela frente tire pontos. Ninguém vai reclamar aqui no Bahia. Aqui no Bahia. É verdade, é verdade. Mas que ele ainda tire uns pontinhos também de outros times no futuro também não chega a ser má ideia, contanto que não tire do Bahia. Mas é isso, o Bahia saiu da zona de rebaixamento, mas visivelmente ainda numa situação bastante desconfortável, né? O Bahia ainda é empatado com o Santos em número de pontos, né? O Bahia não está na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols, tem menos 6 de saldo, enquanto o Santos tem menos 8. Verdade. Mas a situação ainda é muito complicada. O América, inclusive, enfrenta o Goiás, né? Um jogo bem interessante, que a gente pode pensar que o empate é um resultado que pode valer bastante para o Bahia, porque o América não chega muito perto, o Goiás também não se distancia, mas até o triunfo do América Mineiro não é de se descartar, né? Caso o Bahia consiga um resultado positivo, o Bahia ultrapassaria o Goiás, né? E já começaria assim, a se distanciar um pouquinho dessa zona incômoda e ter outras aspirações no campeonato. Tomara que sim, tomara que sim. Estamos acreditando e é preciso trabalhar. O que o Bahia tinha de mais fraco em todo o Campeonato Brasileiro era a posição de laterais. Lateral direito, lateral esquerdo, não tinha como. Faltava algo mais, como era a propaganda daquela marca de combustível aí. Então, faltava aquele algo mais. E esse algo mais, tudo indica, chegou com o Gilberto e tudo indica, está chegando com o Camilo Cândido. Mas você tem a sua agenda aí social, né, Diego? Uns abraços aí para mandar para alguns amigos nossos. Não, é verdade. Não só cumprimentando todos os nossos seguidores já, que aumentaram bastante nos últimos dias, ainda no começo, mas com muita perspectiva de crescimento, mas ajudar quem também está ao nosso lado aí na parte não tô técnica. Com esse áudio agora, mas deve estar no ar aí, né, Diego? Eu não estou com esse áudio aí. Verdade, acionando aqui novamente. Quem está na parte técnica também nos ajudando, né? O nosso amigo Janos, o Ian Sandbrand, e também o nosso amigo Egberto, o Beto, que estão aí dando suporte para a gente crescer e gerar mais possibilidades, mais recursos e uma melhor qualidade de transmissão para vocês. Então é isso aí, cumprimentando não só esses nossos amigos colaboradores, mas todos vocês que já se inscreveram no canal, pedindo novamente que o façam, que nos acompanhem, que se inscrevam no canal, que curtam os vídeos e compartilhem aí para que a gente siga crescendo e trazendo mais e mais vídeos para vocês. Perfeito. Inclusive a nossa audiência internacional, muito obrigado também a todos os amigos queridíssimos que nos dão esse apoio. Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço e peço, Diego, faz a convocação, que você tem bem isso aí engatilhado. Faltou a gente falar de um aspecto que foi nessa semana as notícias de que Biel treinou com o grupo, né, um jogador importantíssimo, né, um jogador absolutamente relevante, na minha opinião, o melhor jogador do Bahia no ano, ainda até agora, mesmo com tantos jogos afastados. E aí essa será uma dor de cabeça boa para Paiva, né, porque o ataque deu uma qualificada, né, com a chegada de Ratão, agora com o retorno de Jacaré, e em breve, não sei se já agora, porque não houve informações concretas, mas Biel estaria próximo de voltar ao time, o que seria um ganho de qualidade imenso, né, por tudo que Biel já demonstrou. Um detalhe importante, eu também estou com você, Biel, Marcos Felipe, Canu e Cauli foram as melhores contratações do Bahia, pelo que mostraram até agora. Espero que outros mostrem também muito mais. Alguns têm potencial para isso, mas não mostraram esse serviço. Mas esses quatro são os melhores, hein, Diego? Eu destaco também Acevedo. Sim, entendo que está nesse grupo assim, de contratações que fizeram a diferença. Né? Pode incluir. Mas é isso aí. A convocação, Diego. É isso aí, pedindo novamente que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem se gostarem do conteúdo e seguiremos nosso trabalho aí sempre buscando trazer o melhor para vocês. É isso aí. Isso, ao mesmo tempo que agradecemos aos likes, muito obrigado mesmo, muito obrigado também por vocês que
que estão inscritos, tanto os tricolores, os rapazes, os homens, quanto as mulheres. Muito obrigado também. Muitas mensagens também gentis. Agradeço a todos, mas a agenda social é grande e vai tomar muito do nosso tempo. Tenham todos um ótimo final de semana, que com certeza será ótimo se o Bahia ganhar do Atlético Mineiro lá em BH. O empate também não estraga o domingo de ninguém. Mas é um bom presente, né? Um bom presente para o Dia dos Pais. Espero que todos os pais tricolores aí consigam celebrar no domingo um resultado importante lá em BH, para o Bahia voltar a ter melhores aspirações no campeonato e se preparar para um segundo turno mais tranquilo, porque esse outro turno desse ninguém aguenta. Valeu. Fechando o primeiro turno, então, que tenhamos um bom resultado. Aquele abraço, um bom final de semana e para vocês, papais, tudo de bom. É isso aí. Bora, Bahia! Bora, Bahia!